era o momento, não conseguimos ter essa capacidade que o deputado Marcel Van Hatten teve. Parabéns a ele, a todos os deputados que tiveram coragem de assinar, foram 171 assinaturas, e agora lá, CPI do abuso de autoridade tem que acontecer. É uma vitória para o Brasil. Nós temos jornalistas, falando, já que nós estamos falando de jornalismo, temos jornalistas com passaporte bloqueado no Brasil, coisa que você só vê em nazismo. Nós temos jornalistas com contas bancárias congeladas. Temos também jornalistas com rede social, seu instrumento de trabalho, derrubado por decisão judicial. Esse é o Brasil da liberdade hoje, que você acha que tem democracia. Nós temos jornalistas exilados em outro país. Nós temos empreendedores que geram mais de 20 mil empregos, que até hoje não usam sua rede social porque a justiça do Brasil derrubou, daquele famigerado inquérito das fake news, que começa e não tem fim, totalmente ilegal. Uma espada na cabeça do cidadão de bem, colocada pelos donos do poder, quem se acha dono do Brasil, mas o Brasil não é deles, é nosso. Essa CPI, ela vai trazer luz a tudo que está acontecendo. Gente que está sendo condenada de forma irresponsável. 17 anos de prisão, enquanto grandes corruptos, assassinos, traficantes, soltos, que tiveram penas muito menores. Aos brasileiros do dia 8 de janeiro, que a maioria esmagadora entrou por curiosidade, não quebrou nada. Está sendo humilhado, chamado de terrorista. Vocês querem mostrar isso para quem? Rasgando a Constituição, querendo dar lição moral em quem? Quem são vocês? Que moral vocês têm com o que vocês estão fazendo no Brasil? Liquidaram a Lava Jato, um patrimônio do povo brasileiro, que recuperou dezenas de bilhões de reais roubados da Petrobras. Liberaram para a eleição um condenado que teve nada menos do que o seu nome citado centenas de vezes em delações premiadas, condenado por corrupção, por lavagem de dinheiro. Influenciaram até a última hora a eleição apenas para o lado ideológico que queria, para o preferido do sistema. O ex-presidente da República, que era candidato, não podia falar de aborto, não podia ligar aborto com o Lula, não podia ligar Daniel Ortega e Nicolás Maduro com Lula, dois ditadores sanguinários. Porque vocês não deixaram fazer essa ligação numa campanha onde a população precisa entender quem é quem defende o quê. Está aí o resultado. E aí depois, no sincericídio, vem o presidente do Supremo Tribunal Federal dizer que nós derrotamos o bolsonarismo. E é uma frase atrás da outra, dito por uns, por outros, mostrando o corporativismo, que querem continuar mandando. Não dá, tem uma hora que não dá. Uma hora a casa vai cair. As estruturas não sustentam mais tanta podridão, tanta decisão incoerente, tanto privilégio para os poderosos. A população está entendendo e já está voltando às ruas desse país. É muito preocupante o que tem acontecido no Brasil, mas está aqui uma luz no fim do túnel, que é exatamente essa CPI do abuso de autoridade. A condição básica para justificar a necessidade de uma CPI é a existência de apenas um fato determinado. No caso do TSE e do STF, porque a CPI é para esses abusos nesses tribunais superiores brasileiros, são tantos fatos determinados e tão graves que a dificuldade foi selecionar o mais sério deles. Nas últimas eleições presidenciais, o TSE funcionou muito mais como um partido político do que como um tribunal isento e justo. Uma sucessão de arbitrárias decisões absolutamente parciais, beneficiando explicitamente um dos lados e prejudicando abusivamente o outro.
algo nunca visto em processos eleitorais aqui no Brasil e possivelmente em muitas outras democracias. Mais abusivo ainda é o famigerado inquérito das fake news, que já perdura por mais de 4 anos, com o claro propósito de perseguir e amedrontar aqueles que têm uma visão de mundo conservadora e não se submetem ao sistema corrompido e corruptor. Um único ministro, falei agora há pouco, acusa, investiga, julga e condena sem direito a qualquer apelação. Com esse procedimento, o ministro praticamente se autonomeou censor do Brasil, perseguindo implacavelmente jornalistas, comunicadores, religiosos, empreendedores e parlamentares. Mas nenhum dos abusos de autoridade é tão grave quanto os praticados nos processos referentes aos tumultos do dia 8 de janeiro. Foi rompido o Estado democrático de direito. Pessoas simples, trabalhadoras, pais, mães e filhos, sem nenhum antecedente criminal, não tiveram direito ao devido processo legal, com amplo direito de defesa. Pessoas detidas, senhor presidente, no dia 8, portando apenas uma bandeira do Brasil e uma Bíblia, foram condenadas, em última instância, a 17 anos de prisão como perigosos. É um Supremo Tribunal Federal que ignorou de forma cruel 8 pedidos feitos pelo advogado de Clédiston Pereira da Cunha, o Clezão, mesmo depois do Ministério Público Federal ter dado parecer favorável para que ele respondesse o processo em liberdade, em face de várias comorbidades que acabaram provocando sua morte dentro da Papuda por falta de um atendimento médico adequado. Para encerrar, senhor presidente, e enquanto esses abusos de autoridade são praticados contra homens e mulheres de bem, mantido como presos políticos, esse mesmo Supremo presenteia com habeas corpus chefes perigosos do tráfico de drogas. No minuto que me falta, eu concluo. Vivemos num país onde o ex-governador do Rio de Janeiro, não sei se tem alguém do Rio de Janeiro aí, não, né? Esse grupo de onde é? De Goiás, estão fazendo visita, sejam muito bem-vindos aqui ao plenário do Senado Federal. Galeria cheia, fico muito feliz com isso numa sexta-feira. Mas concluindo no minuto que me falta, nós vivemos num país onde o ex-governador do Rio de Janeiro, condenado a 425 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, foi premiado com o direito de cumprir sua pena livre e no conforto de suas luxuosas mansões. Vivemos no país onde temos um Supremo que fez um vergonhoso malabarismo jurídico, derrubando a prisão em segunda instância de forma casuística para beneficiar Lula e todos os criminosos do colarinho branco. Estou em paz com a minha consciência, estou fazendo a minha parte. Não é esse o Brasil que eu quero deixar para os meus filhos e netos, e por isso que eu subo essa tribuna, assino todos os pedidos de impeachment que vêm de ministros, CPIs de lava-toga, e estou combatendo o bom combate para o futuro da nação. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Eduardo Girão.